a situação da esquerda brasileira ainda é mais dramática. Porque na direita nós temos substitutos. Nós temos vários candidatos hipotéticos, vários candidatos possíveis. Vejamos. Nasceu onde eu nasci, as crianças morrem até 5 anos de idade de fome, lá em Caetés. Escapar de morrer de fome já foi um milagre para mim. Depois vim para São Paulo e não caí na desgraça como muitos caem, também foi um milagre. E depois um cara, filho da dona Lindu, com um diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente, não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte: esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair. Esse país aprendeu a gostar de democracia e nós vamos fazer a democracia prevalecer nesse país. Você só tem que combinar com os seus eleitores, né? Porque a situação do PT está muito ruim, muito ruim. Saiu pesquisa recente mostrando que o governo Lula está muito mal aprovado, não está nada bem em relação às pesquisas. Eu acho que, em se tratando, não do PT como um todo, porque você teve a crise de Dilma, mas em se tratando de Lula, é um dos piores momentos que a gente viu da história política desse cara, velho. Porque, assim, ele não está nada bem. Datafolha, governo Lula é considerado, bota aí, governo Lula é considerado ruim por 40% da população. Deixa eu ler um pouquinho. Levantamento, a reprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em alta, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Passa aí. São 40% que consideram a terceira administração do petista como ruim ou péssima. Na outra ponta, 28% dizem ser ótima ou boa e 31% avaliam como regular. Não soube, não respondeu, ficou em 1%. Ou seja, o cara já tem de desvantagem 12% em relação àqueles que avaliam como bom ou ótimo. O governo está claramente se desfazendo a olhos vistos. Eu não tenho notado que todos os percalços pelos quais passa o Bolsonaro aí, né, o julgamento que ele passou, o depoimento vexatório do Bolsonaro diante do Alexandre Moraes, eu vi 40 minutos desse depoimento, eu disse, puta merda, esse é o líder? Este é o líder que a direita empoderou como o cara que ia fazer revolução, nova era, uma coisa assim patética. E eu terminei assistindo, por coincidência, um corte do Renato 38, né, que chama o Bolsonaro de frouxonar há muito tempo. E ele falando, pô, se o Bolsonaro chegasse lá e fizesse um discurso dizendo me prenda e mais solte as pessoas... Nunca que o Bolsonaro ia fazer isso, nunca que ia fazer isso. Mas apesar disso, apesar da gente ver essa situação com o Bolsonaro, isso não parece estar afetando a aprovação do Lula. O Lula está muito mal, o governo está muito mal, e eu acho que essa má qualidade aí do governo se deve a 2 fatores, essencialmente. O primeiro deles é que não está entregando nada em matéria de economia, né? A gente não está vendo acontecer nenhuma melhoria no país em termos econômicos. Vida das pessoas está uma bosta, está tudo caro, elas estão indo para o mercado e estão achando tudo caro. A tal da prosperidade que as pessoas imaginaram não chegou. Então, entre essas pessoas que avaliam o governo como ruim ou mesmo regular, tem muita gente que esperava que o governo estivesse entregando algum tipo de prosperidade econômica e não está. O governo está completamente estrangulado do ponto de vista fiscal. A gente não tem dinheiro para absolutamente nada. Não há dinheiro para investimentos. Todos os investimentos em todas as áreas sensíveis no Brasil estão todos eles estrangulados. Na pesquisa que a gente está empreendendo no Livro Amarelo, a gente vê isso claramente. O quanto as várias áreas do investimento brasileiro estão estranguladas. Então, vou dar só um exemplo. Em infraestrutura, toda a parte de infraestrutura, de portos, de construção de porto, aeroporto, de malha ferroviária, de renovação das rodovias brasileiras, toda essa base da infraestrutura brasileira
está completamente envelhecida e os investimentos nessa base são muito inferiores àqueles que o próprio Plano Nacional de Logística prevê. Então a gente não teve nem muito trabalho de fazer as pautas do livro amarelo porque, em infraestrutura, porque o Plano Nacional de Logística já prevê uma série de investimentos, uma ampliação do investimento nessas áreas todas, e ela não acontece porque não tem grana. Então, assim, a gente não tem os investimentos necessários. O Brasil é um país que está parado. A inflação, especialmente de alimentos, é muito alta no Brasil. Então, sinceramente, eu não vejo o que o governo vai fazer. Nós estamos chegando aí já no segundo semestre do ano pré-eleitoral de 2025. Próximo ano já tem eleição. E não parece estar pintando nada de muito interessante ou muito novo para o governo fazer. Então, assim, a primeira razão, o primeiro fator é esse. O segundo fator é o escândalo de corrupção do INSS, né? É um escândalo de corrupção que atingiu literalmente milhões de brasileiros. Está havendo, neste exato instante, uma judicialização que a AGU está desesperada, a Advocacia Geral da União está desesperada para impedir essa judicialização dos processos que envolvem o INSS, as pessoas que foram roubadas pelo INSS, roubadas por organizações, inclusive de esquerda, inclusive ligadas aí ao irmão do presidente, uma delas. Então, é mais um escândalo de corrupção entrando na conta do PT. Depois do mensalão, depois do petrolão, as pessoas estão vendo um terceiro escândalo de corrupção. É bem verdade que esse escândalo ele está passando muito mais baixo no radar, então assim, não está sendo tão focalizado quanto foi tanto o mensalão quanto o petrolão, mas ele existe. Ele existe, as pessoas estão envolvidas, elas foram roubadas, são aposentados que foram roubados. E o PT enfrenta dois desafios diante disso. Ele enfrenta o desafio da imagem dele, ou seja, a imagem de um partido que novamente está sendo associado à corrupção. E o segundo desafio que o PT enfrenta é um desafio fiscal. Por quê? Porque imagina o seguinte, o governo já está com as contas públicas totalmente estranguladas. Não tem dinheiro para nada, não consegue fazer nada, e a grande solução do ministro da Economia, o Fernando Haddad, é taxar as pessoas. Então, os caras aumentam tributo, adoidado, taxa Shen, taxa blusinha, vai e volta, tenta impor aí algum tipo de arrecadação forçada das pessoas. Por outro lado, você tem uma judicialização que promete aumentar mais ainda a despesa do governo. Porque são milhões de pessoas que foram roubadas, essas pessoas vão ter que ser ressarcidas do que elas perderam no INSS. E elas estão entrando na justiça. Então está havendo uma movimentação do governo para se blindar disso. E isso está acontecendo agora. Nesse exato momento que nós estamos conversando sobre isso, fazendo essa live, o governo está tentando se blindar dessa judicialização em massa, que pode vir a forçar ainda mais as contas públicas no Brasil. Então, eu sinceramente não consigo enxergar, não vejo no meu horizonte, um meio do governo escapar dos problemas que ele está vivendo. Absolutamente não vejo como é que ele vai escapar disso aí. E o reflexo disso é a péssima aprovação do Lula. Por outro lado, a situação da esquerda brasileira ainda é mais dramática. Porque na direita nós temos substitutos. Nós temos vários candidatos hipotéticos, vários candidatos possíveis. Alguns muito ruins. Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são dois exemplos. Aí, enfim, estaria colocando dois idiotas, pessoas completamente desqualificadas para disputar a presidência do Brasil. Mas a gente tem vários outros. A gente tem governadores de estado, a gente tem o Tarcísio, que para mim é o mais forte de todos os candidatos que está aí. A gente vai ter o nosso candidato da missão em 2026, que vamos para uma eleição, não sei quem que será escolhido para essa eleição, mas vai ser uma eleição para a gente estar disputando, estar mostrando, né, o nosso plano de governo, está mostrando as nossas ideias, está mostrando o nosso discurso. A gente que nunca esteve num holofote tão pesado quanto o holofote de uma disputa presidencial, a gente vai para um holofote de verdade, a gente vai estar mostrando, né, quem nós somos. Então há uma energia de renovação na direita que é muito forte. A gente tem uma energia, né, de renovar novas pessoas, novas ideias, as coisas estão acontecendo no campo da direita. E na esquerda não. Na esquerda, fora o Lula, quem seria o candidato? Se não for o Lula, por exemplo, ele falou, se pintar vai ser eu e tal. Se não for ele, quem vai ser? Quem seria o candidato da esquerda fora o Lula?
Um desafio imaginativo para todos vocês que nos assistem. Eu não vejo. O Haddad, aí seria o Fernando Haddad, um dos caras mais memizados dos últimos tempos. Um cara que tá aí sendo, né, sabe, passando a imagem de taxador da República. Um cara que só quer tributar todo mundo. Aí vai ser este cara que vai ser o candidato. Um cara que perdeu a disputa pro Dória, eleição de prefeito pro Dória, perdeu de forma humilhante, perdeu no primeiro turno o Haddad. O Haddad que foi avaliado como o pior prefeito da cidade de São Paulo. Prefeito que saiu assim escorraçado na cidade de São Paulo. Um cara que foi do Ministério da Educação, com o Ministério da Educação recebendo um orçamento muito mais alto do que estava recebendo antes, e não conseguiu fazer a educação brasileira se tornar competitiva. Não conseguiu resolver o problema dos nossos índices deploráveis no PISA e em outros testes internacionais. Não conseguiu fazer. Aí vai ser ele a substituir o Lula? Vai ser o Boulos a substituir o Lula? Sim. Você acha que seria o Boulos? Eu acho. Meu assim, Deus do céu. Eu acho. Aí é melhor desistir. Não tô falando que ele vai ganhar a próxima eleição e tudo mais. Mas ele é o que mais tem potencial. Nenhum, zero. O Boulos tem zero potencial eleitoral numa candidatura à presidência. 0,0. Se colocarem o Boulos, eu já cravo aqui, podem fazer um corte, já vou dizer logo de antemão. Ele vai ter uma derrota acachapante. Sabe o que é uma derrota humilhante? Uma derrota humilhante é o que ele vai ter, cara. Sabe por quê? Porque, primeiro, o Boulos foi numa disputa para a Prefeitura de São Paulo e não conseguiu. Não foi para lugar nenhum. Então ele não conseguiu ultrapassar a primeira barreira de alguém que se pretende candidato a presidente, que é vencer na cidade que ele tem a base dele. Ele não conseguiu, ele perdeu, ele foi derrotado. Segundo, a figura do Boulos causa uma antipatia muito forte, porque o Lula tem uma coisa do carisma do Lula, é um tipo de carisma que chega no povo. O Lula é um personagem arquetipicamente popular, ele sabe falar com as pessoas, isso é inegável, a gente tem que ser claro nisso e não podemos colocar assim, os nossos valores acima da verdade, né? Ele tem um carisma que chega nas pessoas, ele consegue falar com as pessoas, ele fala de um jeito que é fácil, que é compreensível, inteligível. O Boulos não. A galera com a qual o Boulos se comunica é uma galera escolarizada, pissolista, muito ideologizada. Ah, mas ele teve voto para deputado federal. Claro, ele tem redes sociais, ele é um grande nome da esquerda. De fato, talvez ele seja o maior nome da esquerda, fora o Lula. Mas ainda é um nome muito nichado para imaginar que um cara desse vai ganhar uma disputa para presidente com qualquer um. Então eu cravo para vocês, se for o Boulos, ele vai perder de qualquer candidato da direita. Se a direita quiser colocar, sei lá, o Zé Trovão para disputar contra o Boulos perde do Zé Trovão. Essa é a real. Professor, eu também acho isso, eu concordo, eu acho que a próxima eleição esquece, esquerda. Se não for o Lula, esquece. Esquece. Não, agora, não tem o que eu fico pensando, você não acha que ele tem um potencial, que eu digo, mas pros próximos anos? Não. Zero? Você acha que ele vai manter essa antipatia com a população pra sempre? Eu acho. Eu não consigo ver o Boulos numa candidatura presidencial. Não consigo vê-lo nem nos próximos anos. Nem daqui a 4, nem daqui a 8. A não ser que ele mude muito. Porque às vezes acontece isso. A imagem do Lula também se transformou. O Lula tinha uma imagem na década de 90, quando ele começou a disputar a presidência, e a partir ali dos anos 2002, quando ele ganhou, um pouco antes, ele sofreu uma transformação de imagem. A imagem que o Lula passava na década de 90 era a imagem de um radical, de um sindicalista radical que estava ali, né, vociferando contra o status quo e que movimentava as massas no ABC e que falava para os sindicalistas. Ele passava essa imagem de um cara radical, de um cara meio chucro, meio grosseirão e tal. Ele sofreu uma transformação marketável na mão do
Duda Mendonça, que foi o grande publicitário que transformou aí a figura do Lula. E a partir do momento que ele sofreu essa transformação, ele passou a usar Armani, né, a falar de um jeito simples, mas não radical. Ele foi se transformando. Talvez se os caras conseguirem dar um banho de marketing no Boulos, talvez ele consiga ter uma boa imagem. Mas eu sinceramente, eu acho difícil. Eu não vejo. Eu vou dizer, eu às vezes cavo na minha imaginação quem poderia ser o sucessor da esquerda. Eu não acho. Eu não acho que ninguém. Vai surgir, eu não acho professor? Eu não é possível que eles vão passar talvez não. Talvez décadas sem ninguém, um expoente da Não, esquerda. não é Eu não consigo imaginar esse cenário também. Não é que eles não vão colocar ninguém. A questão é o seguinte, é se eles vão colocar alguém capaz de vencer. Pode haver um cenário, Guilherme, que é o seguinte: um cenário de deslocamento da esquerda brasileira. O que eu falo de deslocamento? Em que, por exemplo, o PSB, ou uma figura como João Campos, alguém dessa natureza, que é um cara muito menos à esquerda do que o Boulos, e muito menos à esquerda que o Haddad, inclusive, pode ser que uma figura dessa assuma o lugar da esquerda. Uma figura nesse estilo, nesse naipe. Um jovem oligarca do Nordeste, entendeu? Com ideias modernizantes e falando alguma coisa açucarada sobre questões sociais. E aí empurra esse cara e esse cara vira, né, o sujeito que vai ali ser o nome da esquerda. Mas esse cara, um cara assim, estilo João Campos, já não é um cara muito de esquerda mesmo. Ele já é tipo centro-esquerda. É muito mais uma expressão do centrão oligárquico do que qualquer outra coisa. O peso ideológico, a carga ideológica nesta figura é muito menor. Muito menor, não tem comparação. Então pode ser que isso aconteça. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver eleições em que a direita e o centro, às vezes no máximo um centro-esquerda assim, meio moderado, se alternam no poder. Com uma direita muito direita. Uma direita bem à direita. Até porque, se a gente cresce muito nas próximas eleições, nós vamos ser um polo de direita muito direita. Porque, ao contrário do que dizem os bolsonaristas no seu delírio, o MBL é muito ideológico. E ele está muito para a direita. As nossas pautas, por exemplo, em segurança pública, que agora estão chegando aí em tudo que é lugar, o tal do prendeu, matou, pô, é radical pra caramba. Você está dizendo que a gente tem que começar uma guerra contra o tráfico. Tem coisa mais radical do que isso? Isso é muito radical. O Renan está comentando no Twitter dele sobre intervenção. Ele fala de intervenção, porque, obviamente, os estados, vários estados brasileiros que não têm nenhum índice que valha a pena olhar, né? Estados que não têm saneamento básico, estados que não têm atividade econômica, estados profundamente improdutivos, que dependem do repasse de tributos federais para existir, para viver. Esses estados têm um share, têm uma fatia do poder público brasileiro muito grande, que não corresponde àquilo que os governadores e prefeitos desses estados entregaram para os seus próprios estados. Então a gente tem, por exemplo, muita gente poderosa no cenário nacional que vem de estados assim, que vem do Pará, que vem das Alagoas, que vem do Maranhão. E esses estados, eles são ruins. Esses estados estão largados as traças. Não está acontecendo nada nesses estados. E esses caras têm muito poder. Então é uma situação que eu vejo como bem complexa. Bem complexa. A janela de Overton, as pessoas usam essa expressão, janela de Overton, para falar, né, do espectro político que vai para um lado e o espectro político que vai para o outro. Eu não acho que a janela de Overton está vindo para a esquerda. A janela de Overton está continuando a ir para a direita no Brasil. A gente não está tendo uma retração ideológica, a gente está indo mais além. Eu ficava preocupado, minha gente, quando o governo PT voltou, antes do governo PT voltar, inclusive, eu ficava meio preocupado, pensando, putz, se o governo voltar e fizer um grande governo, a gente tá ferrado. Às vezes eu pensava isso. E na época eu ainda fazia os news com o Renan, então às vezes eu falava essas previsões. Bom, se acontecer do governo, de você ter um governo bom de esquerda, eles podem forçar a janela de Overton para chegar para a esquerda. E a gente pode estar muito ferrado. Um Lula muito popular, uma esquerda muito galudona, muito, sabe? Mas não rolou. Não aconteceu. Não aconteceu. E a essa altura do campeonato, eu vou dizer, a minha preocupação com a esquerda é baixa.
Não tenho grandes preocupações com a esquerda. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.